Olá, pessoal. Me chamo Thiago Rodrigues e eu faço parte da equipe Avalie e Realize. E hoje a nossa convidada é a Michele Cavalcante, ela que é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia e Psicomotricidade, além de possuir vários cursos, como ABA, como TDAH, como o próprio TEA, dislexia, dificuldade de aprendizagem, entre tantos outros. Michele, é um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que você tirar um tempo para nos receber custa para você, então desde já a gente já te agradece. Eu quero já passar a oportunidade para você se apresentar para quem não conhece você. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Juliana é muito querida e é um prazer poder ajudar, né? Como o Tiago já adiantou, meu nome é Michele. Michele dos Santos Cavalcante Marques é o nome de rainha, assim, bem Legal. comprido, né? Eu estou nessa área, Tiago, há 3 anos, 4 anos. Eu era de uma área totalmente diferente, resolvi, depois que eu tive meu filho, mudar. Eu não vou falar muito para não antecipar, né, o que você vai conversar comigo. E aí, Legal. Tiago, eu sou formada em pedagogia, né? É, tenho essa após em psicopedagogia, tenho após em psicomotricidade, diversos cursos, porque é uma área que a gente precisa estar sempre se Sim, atualizando. Ah, sou mãe sim. do Davi, casada com o Davi. Meu Davi fez 8 anos, dia 30 de julho, e é uma das minhas inspirações. Que legal, que maneiro. Quantos anos tem o Davi? 8 anos. 8 aninhos. Legal. Beijão para o Davi. Então tá bom, Michele, seja muito bem-vinda, tá? E fique muito à vontade aqui. O Avalie e Realize é justamente para inspirar pessoas, né, diante de diversas profissões que a gente se vê. Às vezes a pessoa não tem uma profissão, às vezes a pessoa não sabe qual caminho seguir profissionalmente. E o Avalie e Realize está aqui para isso, para inspirar pessoas a se achar no mercado de trabalho, a inspirar pessoas a achar sua vocação no meio profissional também, tá? Mais uma vez, seja bem-vinda. Michele, eu já quero começar perguntando, né? Como é que era o seu nível de autoconhecimento na sua adolescência e quando é que aconteceu o seu processo da sua escolha profissional? Quando é que despertou isso em você, ali na sua fase de adolescente? Tiago, na minha fase de adolescência, né, eu sempre mirei muito minha irmã mais velha, a Amanda. E ela sempre gostou muito de estudar. E lá em casa a gente sempre foi muito para frente, né? Minha mãe, por mais que não tinha tanto estudo, mas sempre batalhou para a gente estudar, meu pai. E minha irmã gostava muito dessa área de informática, de escritório. Então, assim, como eu sempre, né, olhava para ela, e meu pai também trabalhava numa empresa, e aí levava blocos para casa, né, de, de brinde, de empresas, e era sempre nessa área de escritório. E aí eu fazia de caixa de ovo, máquina de digitar, então, assim, sempre fui muito criativa, sempre tive muito essa área humana, né, muito forte para mim. E aí, com muito esforço, meu pai conseguiu pagar, né, a escola para a gente fez um técnico, eu fiz um técnico em contabilidade. Olha isso, eu comecei lá na contabilidade. Me formei, consegui um estágio numa multinacional, e aí comecei minha carreira nessa multinacional. Mas sempre gostei da área escolar, sempre gostei dessa parte de criatividade, de fazer as coisas. Meu caderno era cheio de frufruzinho, como a gente não tinha dinheiro para comprar aqueles cadernos, porque na época era caro, a gente colava. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa área. E aí, nesse né, desenrolar da história, eu fiz pedagogia, mesmo trabalhando como técnica, como analista contábil. Eu busquei a área da pedagogia porque eu falei assim, é uma outra coisa que eu gosto muito também. Não que eu não gostasse da contabilidade, mas eu estava lá há anos, né? E aí eu falei assim, eu vou fazer outra área que eu gosto também, que foi a pedagogia. E aí eu tive meu filho, né? Essa área da navegação, que era a empresa que eu trabalhava, era de navegação, ela passou por umas turbulências, e aí quando eu tive meu filho, me mandaram embora. E aí sempre foi meu sonho ter um filho. Eu esperei 7 anos para tentar engravidar, foi bem complicado. Então, quando eu tive ele, eu sou evangélica,
Então, assim, eu sempre acreditei muito em Deus, que ele tem um plano certo para todos os momentos da nossa vida. E aí eu falei assim, 17 anos de empresa, me mandaram embora, eu vou cuidar do meu filho. Foi o que eu fiz. Fiquei cuidando do meu filho por 3 anos, né, me dedicando 100% a ele, e aí eu falei, tá na hora, né, de eu voltar. E aí, como eu já tinha pedagogia, eu fui pensando no que eu poderia fazer. Eu não, eu já estava com 40, com 39, 40 anos, aí eu falei assim, eu não quero voltar para eu não quero sala de aula. Não era assim, gosto muito de criança, mas não era assim uma coisa que eu queria ajudar individualmente, né? E em grupo que eu atendo é no máximo 4. Então, assim, eu queria mais uma coisa individual e achei a psicopedagogia. Eu tenho um sobrinho que ele é síndrome de Down, o Isaac, e aí sempre olhando aquele ser, eu falava assim, caramba, sabe? Eu me identificando com aquilo. Realmente ele é uma criança assim maravilhosa, hoje já vai fazer 18 anos agora, dia 13. E eu sempre me inspirando nele. Eu falei, nossa, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Para melhorar o Isaac. Só que assim, esse é um irmão que não é muito perto, então não tinha tanto contato como eu gostaria. E aí resolvi fazer a psicopedagogia. Comecei a trabalhar num instituto que atende crianças, o foco maior é TEA e TDAH, né? Mas tem todos os outros transtornos, mas o foco deles é esse. E aí, na pós, eu me especializei, né? É, em crianças especiais, né? Em Sim. transtornos. E aí veio a psicomotricidade, porque eu queria fazer mais, né? A psicopedagogia ela é mais uma área voltada para educação, alguma dificuldade escolar. E a psicomotricidade ela vem complementar isso, que ela já vai mexendo com o corpo e a mente. E aí veio a oportunidade, fiz a pós em psicomotricidade. E aí, como é que foram essas formações, tá, Michele? Explica pra gente, porque às vezes a gente ouve os termos psicopedagogia e psicomotricidade. Mas quais são as formações específicas dessa área? A psicomotricidade, a psicopedagogia. Vou falar da psicopedagogia primeiro. A Tá. psicopedagogia é uma pós, ela tem até o ensino superior, mas eu fiz a pós-graduação por já ter a pedagogia, né? Eu só precisei fazer um complemento. Sim. E, e a psicomotricidade, na época que eu fiz, ainda era pós-graduação. Agora, Tiago, a partir desse ano, só com formação de ensino superior, não é mais pós. Assim, tem até Uhum. pós de neuropsicomotricidade, só que você não pode atuar, né, como um psicomotricista ou como neuropsicomotricista, é mais um complemento realmente. A psicopedagogia, ela tem como objetivo principal não só a educação, porque a gente também é uma área da saúde pela psicologia, né? A gente acaba juntando Sim. as duas áreas, tá? Mas a psicopedagogia, ela identifica possíveis transtornos, ela identifica possíveis dificuldades que levam aquela criança a não aprender. E aí, o que a gente faz? A gente faz avaliações, e aí a gente vê em qual a área que está tendo essa dificuldade. Sim. Não só crianças com transtornos, tá, ô Tiago? Às vezes por algum fator emocional, algum problema daquele momento, aquela criança está com dificuldade, e aí a gente vai buscando caminhos para fazer com que essa criança aprenda. E aí a psicomotricidade é como eu digo, ela é dividida, né? Que o psi, ele trata dos aspectos emocionais, o co, os aspectos cognitivos, o motric, o movimento desse ser humano, e o idade é que a gente vai desde o bebê até o idoso. E aí, Tiago, eu não sei se eu vou adentrar em alguma pergunta, mas aí eu já vou dando o gancho. A psicopedagogia, a gente como é que eu dou um nome? Tem um ruídozinho que as pessoas confundem muito o psicopedagogo com o explicador escolar,
tá, Tiago? Tem diferença e muita. Porque o explicador, né, a pessoa que faz essa parte, ela atua naquilo que a criança está dando, no conteúdo escolar, e Sim. aí ela vai desenvolvendo aquele conteúdo. A psicopedagogia, não. Ela vê qual é a dificuldade daquela criança em aprender aquele conteúdo. Tá? Tem essa Entendi, diferença, e as pessoas confundem entendi. muito. É Ah, porque, mas tá, porque a área de atuação, ela parece que é a mesma, né? Talvez exatamente. aonde atua tanto um quanto o outro é a mesma. Minha cunhada, ela trabalha com crianças especiais na escola, mas ela acho que é a primeira que você falou, que é a explicadora. Ela explica, e aí ela não tem esse filtro, né? Acho que deve ter outra pessoa lá que deve fazer esse trabalho que já é, que é a sua área da psicopedagogia, que é a dificuldade da pessoa, da criança, de qual matéria ela não entende e outras coisas mais, não é isso? Isso aí. E aí a gente vai criando meios para que essa criança aprenda. Sim, Nós vamos fazendo assim de formas diferentes para que aquela criança aprenda, legal. tá? Muito legal. Deixa eu perguntar, essa não está no roteiro, né? Mas você falou do TEA. Talvez, pode explicar um pouquinho para a gente do TEA, porque talvez tenha muita gente que tenha interesse e tudo mais. Então, Tiago, o transtorno do espectro autista, né, ele está numa crescente muito grande. Aí eu não sei também se eu vou responder alguma outra pergunta, mas aí você Fica à deu o vontade, fica à gancho. vontade. E aí, Tiago, por que antigamente não era tão falado, não era tão tocado nesse assunto? Por que não tinham, mas não tinham crianças igual tem hoje? Hoje a gente tem mais conhecimento, né? As pessoas estão tendo mais conhecimento, as pessoas estão entendendo melhor sobre esse transtorno. Por que é um espectro? Porque uma criança não é igual ao outro, o transtorno nunca vai ser Sim, igual ao outro. Temos hoje mais estudos sobre isso e aí mais formas dessa criança ser identificar. identificada como autista. Não sei se eu fui clara. Legal, legal. E você tem essa formação também, que é um curso pós, né? E isso, a minha pós, eu dei muita assim, sorte, vamos colocar assim, que eu posso falar nomes de instituições? Não sei. Pode, à vontade. Ah, porque quando eu estava procurando, Tiago, eu queria muito voltar a ter esse contato por estar há 3 anos cuidando do meu filho e tal, e eu procurei, eu moro em São Cristóvão, né? E eu procurei por essa área. São Cristóvão, infelizmente, não tem, né? Não é muito desenvolvida. E aí a gente vai para Tijuca. E tinha a Universidade Veiga de Almeida, que na época eles ofereciam porque a psicopedagogia ela tem institucional, uma pós psicopedagogia institucional. Tem uma pós psicopedagogia clínica e agora com educação especial. E eu consegui juntar essas 3 pós em uma só. Legal. E, assim, eu tive essa chance, como vi educação especial, e aí eu lembrei do meu sobrinho, eu falei assim, perfeita, completou, fechou. Que legal, que bacana. E é altamente importante, né? Dentro dos desafios que têm se dado hoje na nossa sociedade. Que É, fica mais completo, né, Tiago? Fica mais um preparado, né? profissional com todos os olhares, né? Isso. Porque hoje em dia a gente tem diversas dificuldades, diversos transtornos, e assim, fica mais abrangente, né? Até o que você falou, né? Sobre antigamente não haver essa identificação, era porque muitas vezes não tinha o preparo para se identificar, né? E aí todos eram Exato. tratados da mesma forma. E acabava que essas coisas iam passando, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de colaborar e de ajudar da melhor forma. Mas agora, voltando à parte profissional, tá? Ô, Michele, a sua área, né? Quais são as possibilidades e campos de atuação, campos da área de trabalho, da pedagogia, especificamente nessas áreas que você já falou para a gente sobre a psicomotricidade e a psicopedagogia, tanto no setor público quanto no setor privado. Quais são as melhores áreas de atuação, os campos de atuação, a abrangência, né? Onde você pode trabalhar com essas formações? Então, Tiago, como eu te falei anteriormente, a minha pós ela é clínica, Legal.
consultório, né? Institucional, né? Que são escolas, e também tem a minha, eu não tenho, mas também tem a hospitalar, que são aquelas Sim. crianças que por alguma doença estão internadas. Eu atuo na clínica, né? Uhum. E consultório. Eu tenho meu consultório, eu atendo particular e atendo numa clínica. Aliás, em clínicas, né? No caso, a sua pós é que te gabarita a exercer a sua função é, nessas áreas que você listou, né? Você disse Isso. que você tem acesso à área institucional, à área educacional, e eu não sei se é hospitalar também, ou se você mencionou ela. Não, eu tenho a institucional, né, que é educacional, e a clínica. Eu E não a tenho a clínica? hospitalar nem empresarial. Tem mais Entendi, desses dois campos, mas realmente o empresarial e a hospitalar, a princípio, muito interesse eu não tive. entendi. E aí, para a pessoa exercer nessas áreas também, a pessoa precisa também ter aí formações pós, né? Isso, isso. Entendi. Legal, legal. Tá. E como é que você, Michele, avalia as condições atuais de mercado para essa área profissional? Como a gente citou anteriormente, Thiago, está numa crescente muito grande, né? Porque cada vez mais Verdade. estamos tendo diagnósticos de pessoas com algum tipo de transtorno, né? E então, assim, está numa crescente boa, está num mercado bom, né? Com bastante oportunidades. Legal. A pessoa que deseja, por exemplo, embarcar nessa área, mais específico mesmo nas suas formações ali da psicopedagogia e psicomotricidade, quais são as habilidades que você considera que são imprescindíveis em uma pessoa que queira seguir esse caminho aí? Tiago, amor, gostar muito do que você vai fazer, porque é uma área com muitos obstáculos físicos e emocionais, Sim, sim, tá? São crianças altamente carinhosas, mas que, pelas dificuldades, pelos ruídos, às vezes as coisas não saem como a gente esperava, e aí a gente precisa ter muito amor pelo que a gente está fazendo, gostar muito de criança, para a gente desenvolver um bom papel, tá, Tiago? Então, assim, palavra-chave, amor. legal, legal. Até porque você também, muitas vezes, você lidar também, muitas vezes, com familiares, né? E que talvez não entendem aquela situação, né? Do paciente, a situação da pessoa em si. Exatamente, Tiago. E assim, às vezes você leva mordida, às vezes você apanha. Então, Sim, assim, você entender que aquele ser humano não está fazendo isso por maldade. sim, Ele está sim, fazendo isso porque, por muitas vezes, ele não consegue se comunicar com você e compreender aquilo que está acontecendo, e aí ele acaba te agredindo. entendi. Em relação aos familiares, tem até outra coisa também é você ter a mente muito aberta assim ao receber, ao ajudar, porque são familiares, são cuidadores extremamente cansados, que o mundo, por mais que falam em inclusão, em empatia, são palavras muito bonitas, Estamos mas longe que ainda, né? exato, mas que realmente, por muitas vezes, não funcionam. E às vezes as próprias pessoas que falam que incluem são as que mais excluem, né? Mas tudo bem. Pois Então, é. assim, são pessoas que vêm com uma carga muito pesada e que elas precisam só desabafar. E você está ali para ouvir aquela pessoa, entender aquela pessoa e ajudar aquela pessoa, porque a gente ajuda não só a criança, mas como toda a família, né? Legal, legal, interessante. Tem que ter esse jogo de cintura, né? Porque muitas vezes a pessoa, você fala da carga emocional que essa pessoa vem, né? E muitas vezes ela até desconta em você e tudo mais, né? Acredito, né? Então, Sim, Thiago, por muitas vezes porque assim, você precisa
fazer o seu trabalho para ajudar aquela criança a sim, desenvolver. O sim, que eu falo para esses pais? A gente quer formar seres humanos que consigam viver no mundo. Você não pode colocar essas crianças numa caixinha, sim, numa redoma. Não, eu vou criar só desta forma. Não digo só criança típica, não, eu digo típica também, sim, tá? A gente tem que criar ser humano para o mundo. E por muitas vezes eu preciso fazer o meu trabalho causando, fazendo com que eles se desregulem para eu poder ensinar a direção correta, o que tem que ser feito, que o mundo não é dessa forma. O mundo sim, não vai fazer tudo o que eu quero, sim. né? Isso vale para todos, não é só para a criança típica, tipo, não, é para o ser humano. É na A gente tem formação que do cidadão, aprender né? a lidar exatamente com as frustrações. Sim, Elas estão aí, e a todo momento a gente passa por ela. Então, assim, os pais não ficam na sala, né, não permanecem na sessão, às vezes podem participar, não, isso não é impedimento, não, não pode, mas a criança com os pais na sala, elas agem de uma forma, qualquer criança, né? Quando ela tem os pais, né, junto, elas agem de uma forma. E quando esses pais não estão, elas são totalmente diferentes. E aí esses pais ficam numa recepção, e aí ouve o filho desregulando. Tiago, entra na minha sala e sai rapidinho. Eu falo, olha só, vamos lá. O que coloca você ordem, né? quer? Eu sou dessas. O que você quer? E assim, Legal. Tiago, não é, não é se gabando, mas os pais, eu converso, óbvio, e aí eles entendem, não, Michele, tá certo. Tá bom, Sim, sim. pode desregular. Eu levo mordida, eu levo tapa, né? Teve uma vez que eu levei um tapa no peito que ficou dando quase uma Meu semana. Deus, Exato. cara. Então, assim, é você não criar também rancor daquela criança, gente. Ela realmente não sabe o que faz. Sim, sim. É como você falou, né? É uma área de humanas mesmo, então você É, precisa ter um relacionamento humano. Você não pode acabar tendo um relacionamento profissional, senão você vai acabar agindo de forma. É só profissional, né? Você vai acabar agindo de forma. Não, isso aí eu não tenho nenhuma conexão com essa pessoa, então eu posso xingar ela, eu posso devolver a ofensa, exatamente, né? entendeu? Então, Por isso tem que eu essa falo que o diferença. emocional tem que estar muito bem trabalhado, porque você levar uma Legal, mordida, você levar um tapa, você tentando ajudar, é bem complicado, sabe, Tiago? E muito tu bacana essa vê que por abordagem. muitas vezes são crianças que os pais não dão um direcionamento correto, e aí Sim, elas acham que o mundo é delas. Mas sim. aí quando entra na minha sessão, aí é bem diferente. Aí é onde eu falo que, por muitas vezes, os pais. Aí eu converso com os pais: olha, pai, o que você quer para o seu filho? Eu estou aqui para ajudar. Sim, Se você não quiser que eu ajude ele, não precisa você pagar. Para que você vai pagar? Deixa ele em casa, faz tudo o que ele quer, e lá na frente essa criança vai crescer. Se um tapa dela te dói pequeno, imagina quando essa criança crescer, vai crescer verdade. uma criança sem limites. Eu digo isso para crianças típicas e atípicas. Hoje em dia, os pais não estão sabendo educar, estão achando que eles criam para eles. Só que a gente tem que entender que um dia a gente não vai estar mais nessa terra. E aí essa criança vai lidar com um mundo totalmente diferente do que ela está acostumada. Eu já ouvi até, não sei se isso a fonte é segura, né? A gente vê muita coisa na rede social, sobre a síndrome do reizinho, né? Que é a questão da criança ela ter ela nunca ser contrariada, porque senão ela tem um ataque de explosão. E aí muitos pais hoje, você falando que os pais hoje não estão sabendo educar, e eu concordo muito porque parece que a gente vive uma geração de pais que estão servindo os filhos, né? Os pais eles só estão ali fazendo aquilo que o filho quer e muitas vezes não colocando rédeas, não colocando limites. Né? Como é Exato. que você vê essa questão também, né? Esse é Já o que pensou problema no assunto. maior, Tiago, os limites. E aí, por a criança ter um transtorno, ou então por esse pai trabalhar muito, eles estão substituindo a presença por presentes, por comodismo. Eu tenho Telas, né? filho, Telas. eu converso muito com esse pai. Gente, eu também sou mãe. Eu sei que às vezes a gente quer prestar atenção em alguma coisa, mas aí essa criança está ali falando, aí você dá um celular, Sim, mas eu não sou contra celular, vou te falar, eu não sou contra telas.
Mas eu acho que tudo tem que ter um limite, não só para Sim. criança, como ser humano, né? Sim. Como Até para adulto. adulto, né? Para o adulto, em modo geral, a gente Até está para se adulto, é perdendo. verdade. Você vai para os restaurantes, você vê todo mundo assim, meu Deus, tem outro ser humano na sua frente. Sim. Às vezes manda até mensagem, qual é o cardápio? Está na tua frente. E isso acontece com as crianças também. Os Sim. pais, para suprirem, eles dão presentes, tiram a presença deles, dão telefones, dão tablets, e aí a criança vai só passando, né? Sim. E aí traz muita dificuldade. Mas, Michele, voltando aqui à nossa área, né, de atuação, quais são os prós e os contras, né, os aspectos positivos e negativos da área de psicopedagogia e psicomotricidade? Eu acho que a parte mais difícil é lidar com esses pais, lidar com pessoas emocionalmente muito abaladas, e é você não é contaminar, né? Mas você não se abater com aquilo que você está ouvindo, Sim, né? Eu acho que esse é o ponto assim principal. E por eu falar muito, por eu ser sempre acolhedora, sempre fui dessa forma, as mães veem realmente em mim uma amiga, e eu acho assim que essa profissional tem que ser uma amiga. sim, E aí, como eu tenho filhos, eu me coloco na posição dessa mãe, porque não é fácil educar. E aí você vem com uma criança atípica, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Aquele transtorno, porque o autismo, o TDAH, elas não têm rosto, não são síndromes. Então, não tem aquele rosto diferente, igual o síndrome de Down, ele tem aquele rostinho diferente. Então, assim, o autismo não, o TDAH não, né? Não tem nada que indique. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, é mal educado, né? Não que muitas vezes não seja, tá, Tiago? Mas tudo bem. E aí o outro também são essas agressões que você sofre. sim. É muito complicado, você tem que estar muito bem emocionalmente para você sentir dor e entender que aquilo ali não foi por maldade. Legal. Ah, e É, também, Tiago, desculpa, a falta de reconhecimento. Nossa, isso é o que mais me dói. Psicomotricidade, então, que uhum, isso? Brincar, a criança vai para a praça e brinca. Só que a gente direciona essa brincadeira, sabe? Não é brincar, sim. Minhas terapias são brincar, sim. Tanto a psicomotricidade como a psicopedagogia. Eu não faço nada pesado. Eu tento fazer tudo mais leve, porque o pesado já é a nossa vida, o dia a dia de todos, não só dessas crianças. Mas porém só que a gente. direcionado, né? Porém Exato. direcionado. Só que a gente direciona. Sim, Aquela criança, tu vê crianças correndo totalmente descoordenadas, por quê? Não teve um trabalho naquela infância. E a gente é. começa do bebê, sim. Olha, você citou isso aí da questão da corrida, né, das crianças. Teve um vídeo também que eu vi na internet, né? Aí era uma brincadeira, né, com a geração atual. Aí tem aquela coisa, né, geração do Enzo e tudo mais. E aí as crianças, eles estavam jogando bola. E aí um dos comentários me chamou a atenção, que depois do comentário eu comecei a reparar e realmente eu vi que tinha razão essa pessoa. Ela falou assim: "Poxa, vocês já perceberam que as crianças de hoje, elas não sabem nem correr?" E aí eu olhei elas correndo, eu falei, caraca, realmente, cara, a gente quando era criança, a gente corria tudo, a gente tinha aquela, né, mobilidade, subir em árvore, minha infância, pô, era subir em árvore. E de fato tu via ali um travamento, isso faz muito parte dessa questão, né, de não ter esse trabalho ali na infância, de não ter, talvez é o que você falou, né, as pessoas consideram, eu estou pagando ela para Para brincar com meu filho. brincar. Exato. Mas, na verdade, de fato, há uma deficiência ali, há uma dificuldade, e você, na verdade, está direcionando depois de um tempo, né? Que é mais Exatamente. difícil ainda. Tiago, você sabia que a letra para você escrever, para a criança, para o ser humano escrever, a gente trabalha várias coisas antes dessa escrita, antes de Sim, pegar nesse lápis. A gente tem um trabalho muito, a psicomotricidade é um trabalho muito bonito. Que pena que
não é só os pais, não, mas nem médicos, agora que está sendo mais indicada a psicomotricidade, porque é um desenvolver de um corpo para desenvolver uma mente. E a gente tem diversas atividades para ajudar essa criança a chegar nessa alfabetização lindamente. Ah, mas é só para criança? Não, o idoso. O nosso idoso, o trabalho com o idoso é lindo, de você trabalhar essa parte cognitiva dos idosos, sabe? E aí, além disso, a gente trabalha aquele idoso conversar, aquele idoso, Sim. sabe, interagir com uma pessoa que entende aquela etapa tão bonita da vida dele, né? Que mais um também que não é muito, né? Não é muito, não dão muito valor também, né, Tiago? Infelizmente. Eu imagino, eu imagino. Mas, assim, isso aí, de uma certa forma, em muitas profissões a gente vê isso, né? Por exemplo, o designer, né? Às vezes as pessoas dizem, design eu mesmo faço, né? No meu celular eu mesmo edito, né? É, Então, as pessoas, elas tendem a desqualificar algo que muitas vezes a pessoa estudou para aquilo, né? A pessoa fez cursos, a pessoa se exato. graduou. Então, isso aí é algo que a gente lidar o tempo todo. É em Infelizmente, todas as profissões, né? eu acho até que é cultural, não sei se somente no Brasil, mas é cultural do ser humano, né? Então, eu acredito que realmente isso aí é muito chato, muito triste. Mas a gente segue. Vamos lá. Você já falou um pouco, né, como é que foi a sua escolha, né, de especialização. Mas o que que te identificou, né? Acho que você já falou também um pouco, mas aí você pode falar um pouquinho melhor. Então, meu sobrinho Isaac, né, quando ele Isso. nasceu, há 17 anos atrás, ele vai fazer 18 anos agora, eu vi um ser humano totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ver. E isso lá atrás era mais difícil ainda, né, de você ter esse contato. Quando você vê na família dos outros é uma coisa, quando você começa a ver na sua, né, você vê um totalmente diferente. Então, assim, sempre fui apaixonada por ele e de ver que aquele ser humano precisa de muito incentivo, muita ajuda, e que esses pais não conseguem fazer isso. Ah, mas aí a terapia é só um pouquinho, mas esse pouquinho ajuda muito. Essa parte de psicopedagogia, né, que seria essa parte mais da educação, e a psicomotricidade, porque eles têm um tônus muito rígido, eles precisam de um trabalho muscular muito grande. Então, assim, uma coisa puxou a outra, mas eu acho que o meu foco principal é Isaac, né? Meu Legal. Dalzinho, que agora já está um Legal. Dalzão. Você teve um desafio dentro da sua própria casa, né? E tal. E isso Exatamente, trouxe uma identificação e até um senso, né, de responsabilidade. Legal. exato. Muito bacana. Vamos lá, Michele. Agora, quanto ao contrato de trabalho nessa sua área, né? Como é que funciona? É fixo, temporário, é carteira assinada, como freelance? Temos para todos os gostos, Tiago. Tem fixo, carteira assinada, né, CLT, Sim. tem freelance, tem pessoa jurídica, MEI. Não, MEI não tem, não. Pessoa jurídica, MEI tem para professor, para aula Da particular. Google, Mas tem sim. pessoa jurídica. Então, assim, é bem diversificado. E o que é legal é que você faz o seu horário, né? Até mesmo de carteira assinada, como o profissional tem que ter a psicomotricidade 80 horas, a psicopedagogia, eu não tenho certeza se são 80, porque como a psicopedagogia eu atuo mais em particular, Sim. eu não sei te dar exatamente as horas para ser carteira assinada, mas a psicomotricidade são 80 horas que ela precisa. Ai, 30 ou 80, não lembro, desculpa. Mas tem uma carga horária, porque eu não sou carteira assinada em lugar nenhum, Precisa nunca. ser atendida nessa carga horária, né? Isso, mas tem uma carga horária reduzida. Eu acho que são 30 horas, desculpa, não 80, não, mas eu Aham. não sei bem. Não vou te falar porque eu não sei bem. E você pode fazer o seu horário, né? Sim. Você consegue conciliar com outras coisas facilmente. Então, assim, eu acho que é uma área bem fácil, como é que se dá? Acessível, Diversificada, né? diversificada, exato.
Tem Você várias, tem para todos várias os formas de gostos e todos atuação, os tipos. vários contratos de atuação. Tá, eu ia te E perguntar sobre o horário, né? Mas você já disse que trabalhando da sua forma, você consegue fazer o seu horário. No caso, CLT seria um pouco mais fixo, né? Que já é mais preso a talvez alguma instituição, seria dessa forma? isso, no meu caso, também eu tenho horário fixo, tá, Tiago? Uhum. Mas assim, é o que eu te falei, você tem a opção de querer trabalhar só de manhã, você tem a opção Ah, de sim. trabalhar só de tarde, Entendi, entendeu? entendi. Você tem seus pacientes fixos, mas aí você dá o seu horário para a clínica te contratar. E aí, quando Legal. você tem o seu consultório, também, né? Você marca os pacientes de acordo com a sua agenda, o que você consegue colocar. Então, assim, eu acho bem legal, tá? Eu Legal. acho que você não fica preso a horários, né? Você consegue fazer a sua agenda conforme a sua necessidade. Eu tenho filho, então, assim, eu consigo dar mais atenção ao meu filho, embora meu esposo é meu parceirão, assim, me ajuda muito, mas se eu precisar, eu consigo tirar um horário para ele, né? Eu corto da minha agenda alguns horários e dou para ele. Então, assim, eu acho que é bem interessante, ainda mais para mães, né? Para hoje em dia, né? Que a mãe trabalha fora, a mãe trabalha Sim. dentro de casa. Então, assim, eu acho que é bem volátil, né? Uma coisa assim bem acessível para conseguir cuidar do seu filho também. A flexibilidade dos horários é boa para as duas partes, né? Exatamente. Legal. Que pode marcar, remarcar. Legal. Tem uma pergunta aqui que a Ju botou, que é quais condutas costumam ser adotadas por segurança a fim de evitar riscos químicos, físicos, psíquicos ou biológicos? É, o profissional que atua com criança não pode ter unha grande, justamente por essas situações de Sim, ele vir contra você, você ter que conter, e aí sem querer você arranhar. Você não usar brinco, colar, pulseira, nada com que você corra o risco, né, de ser machucada e machucar a sim, eles, né? Tem muitos pais que são muito tranquilos, mas tem pais que são bem complicados, Tiago. Acha sempre que o profissional vai fazer alguma coisa contra o filho dele, sabe? Vem sempre na armado, que eu falo, né? Tem muitos pais que sim, vêm sim. muito armado. Tem sempre essa preocupação, né? E assim, a falta de confiança, né, Tiago? Vem de um mundo tão complicado que acaba, infelizmente, colocando para todo mundo a mesma É, régua, né? Medir é todas as. algo que a gente até pode talvez ficar um pouco chateado, mas a gente também compreende diante das coisas da forma que o mundo está, né? E aí acaba que por causa de todos acabam sendo Exatamente. medidos na mesma régua, né? Então, para Compreendo. você não correr riscos, eu acho que é isso. Brinco, colar, pulseira, nada que possa te machucar. Unha sempre curtinha para você, quando for conter essa criança, precisar conter essa criança, você não correr o risco de machucar. Cabelo preso, Sim, tá? Sempre um coque, até o rabo de cavalo é meio perigoso, né? Que você pode levar um puxão. verdade, verdade. Então tá. Michele, a gente já está quase chegando no fim. A gente tem mais uma pergunta, tá? E essa pergunta é: qual conselho que você daria para o jovem, né, para a pessoa que talvez esteja até já cursando uma faculdade de pedagogia e tenha interesse na área da psicopedagogia e psicometricidade? Quais conselhos você daria para essas pessoas que estão cogitando essa possibilidade de investir nesse ramo de atuação e se especializar nessas áreas? Olha, primeiro, saber no campo que você está entrando. Como eu falei no podcast inteiro, amor. Você não vai porque eu vou ganhar tanto, vai ser maravilhoso. Não são só flores, tá? Então, assim, a gente tem que estar muito ciente do que a gente quer. É uma área muito bonita. Se você é uma pessoa que está disposta a ajudar o outro, a ajudar essas famílias, fazer a diferença no mundo, eu acho que esse é um campo assim maravilhoso, tá, Tiago? Não entrem achando que vou ficar rico. Não, você não vai. Vou ganhar muito dinheiro. Não, não pense dessa forma, porque é um caminho meio estreito,
e que você tem que estar muito ciente de que você vai tratar todos os dias, não só com essa criança, mas com a família dela. Sim. Você vai estar ali, a criança hoje está bem, amanhã ela pode não estar. Por mais que você consiga fazer aquele contato com a criança, você consiga ter aquela interação, tem momentos que ela vai se desregular, ela vai te agredir, e aí você tem que estar com um emocional muito bom para que você consiga lidar com esses transtornos, né? Esses problemas que vão vir. Mas, assim, se você tem amor, se você gosta dessa área, se você quer ajudar o outro e fazer uma diferença no mundo, gente, eu não estou falando que eu sou perfeita, não, mas estou dizendo assim que são peças-chave. Eu acho que vale super a pena. E por essa, você conseguir fazer o seu horário, você conseguir, se você é mãe de família, pai de família, você conseguir tempo para você estar com sua própria família, né? Seu próprio filho, você poder ajudar também na sua casa, também é maravilhoso. Então, assim, é bem versátil, né? Você pode fazer o seu tempo, o seu horário, você pode, sabe? Você pode fazer, e aí a psicomotricidade e a psicopedagogia, você pode fazer na clínica, você pode fazer na instituição, você pode fazer hospitalar, você pode fazer aonde você estudar e conseguir fazer, você pode abrir sua própria clínica, seu próprio consultório, e é isso, Thiago. Legal. Legal, Michele. Você tem alguma rede social que você queira divulgar? Alguma coisa que você queira passar? Algum contato? Ah, tenho sim, Thiago, meu Instagram é Michele, olha, eu já esqueci, deixa eu ver. Michele Cavalcante, psico é meu Instagram. Lá eu Tá. posto atividades, lá eu posto diversas atividades legais, o meu dia a dia. É até Pô, que legal para legal. você ver como realmente funciona, né? Legal, legal. Tem conteúdo, então, né, lá, né? Tem conteúdo. Está um Ih, pouco legal. parado porque a agenda está, graças a Deus, bastante movimentada e a gente precisa, é o que você falou, a gente precisa de profissionais para todos os campos, né, Tiago? Isso aí. Precisaria de alguém para cuidar da minha paz. Legal. Michele, foi um prazer, tá? Receber você aqui. Eu tenho certeza que colaborou muito e contribuiu muito para aqueles que estão nos ouvindo. Talvez pessoas que já estejam estudando na área ou tenham um desejo de estudar na área, uma área que está em alta também, uma área nova, talvez, né? Porque são profissões que a gente vai vendo que estão sendo até de fato adaptadas às situações que a gente tem vivido, né? Às necessidades que a gente tem vivido. Então, acredito que muita gente que está nos assistindo está sendo aí, talvez, tendo uma direção, né? Do que fazer e para onde ir, e essa área é uma área muito boa. Hoje falamos sobre pedagogia com especialização em psicopedagogia e psicomotricidade, consegui falar. Conseguiu. Áreas importantíssimas. Hoje a Michele falou muita coisa aqui legal para a gente entender muito bem como é que funciona isso. Tá bom? Obrigado, Michele, mais uma vez, tá? Você quer dar suas considerações finais? Pode ficar à vontade. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de poder passar para esses jovens, para essas pessoas que buscam um direcionamento, porque assim, eu acho muito interessante esse trabalho de vocês, justamente por isso, muitas pessoas ficam perdidas e acabam Sim, escolhendo áreas erradas, aí você vê esses profissionais que está nítido que não gostam do que fazem, e aí acabam não fazendo bem por não gostarem. Eu acho assim, eu fiquei, quando a Ju fez o convite, né? Eu falei, Ju, vou tentar aqui, eu tenho assim, eu sou meio nervosa, né? foi muito bem, foi muito bem. Obrigada, Tiago. Então, assim, eu realmente eu gosto de ajudar e eu espero ter ajudado, e parabéns para vocês pelo lindo trabalho que vocês fazem. E, Legal, gente, nós que agradecemos. amor em tudo que a gente faz, procura uma área que você olha e fala assim, não é só dinheiro, é amor, óbvio, que eu não vou ser aqui hipócrita, né? A gente também Sim. precisa de dinheiro para a gente poder seguir nossa vida, mas que vocês gostem do que fazem. Porque quando a gente faz com amor, tudo flui. Que a E gente correr ganhe atrás, vida, né, gente? que a Correr gente atrás, ganhe. porque do céu só cai chuva e antigamente caía lá Maná, mas agora vamos correr atrás.
é aquela máxima, né? Que a gente consiga ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama, né? Porque, olha que legal, né? Ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente ama. Isso que é legal. Esse foi o Avalie e Realize. Hoje recebemos a Michele Cavalcante, foi um papo super legal. E você que nos assistiu, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que está estudando na área, ou que não sabe em que estudar. Talvez esse vídeo seja um despertamento para essa pessoa. Então, continue com a gente. Em breve teremos mais vídeos. Valeu!